povo lindo do Clube do Livro, eu sou a Gabriela e hoje estamos aqui para falar de Príncipe Caspian. Sim, finalmente Príncipe Caspian, depois de 3 meses, maio, junho, julho, agosto. 3 meses, junho, julho, agosto. Bom, eu fiz aqui um pequeno roteirinhozinho, chiquititinho, para falar dele. Esse livro aqui me fez reconsiderar algumas coisas. Se vocês voltarem em alguns vídeos anteriores aí sobre os livros das Crônicas de Nárnia, vocês vão me ver falando que eu ia esperar ler todos os livros das Crônicas de Nárnia para fazer livro versus filme e blá 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 blá. Mas talvez, não é uma certeza também, eu vou fazer isso antes de terminar os outros 3 livros. São pequenininhos, talvez eu sente e leia de uma vez, ou talvez eu demore mais 3 meses com cada livro. E, gente, não é porque demora pra ler, porque não demora pra ler porque é difícil a linguagem, porque ele é complicado, ou porque tem letra miudinha, porque não é o caso, ou porque ele é... Pra mim, ele foi chato. Simples assim, chato. Gabriela, você tá falando que as Crônicas de Nárnia é chato? Sim, gente, eu achei chato. E vou explicar por que no final. Mas, enfim, vamos lá. A história do Príncipe Caspian se passa ali depois que eles foram... eles quem, né? Vamos nos situar primeiro. Depois que os 4 grandes reis, que foi o grande rei Pedro, o Justo, Eduardo? Edmundo, desculpa. Edmundo, a Susana, a Sábia? Nossa, sabe? Enfim, eu não vou lembrar agora assim de cabeça. Mas foi o Pedro, Edmundo, Susana e a Lúcia voltaram pro mundo, né? O planeta Terra, voltaram pra cá e, né, tudo voltou ao normal. Essa história se passa depois disso. Enquanto aqui na Terra, né, no nosso mundo aqui, se passou apenas um ano, né, 365 dias. Em Nárnia se passou séculos. Acho que mais de um século, né? Passou vários séculos. E nisso Nárnia se tornou outra coisa. E mudou de como as crianças os conheceram, né? As crianças conheceram Nárnia de uma forma muito exuberante, em que os animais eram superestimados, falavam, as árvores eram vivas e tudo mais. Toda essa característica boa de Nárnia se perdeu. Tava quase virando o planeta Terra mesmo. E nem digo quem foi que fez isso, né? Mas, então, temos aí uma pessoa... Convenhamos, né? Esse vídeo contém spoiler e quem estava aqui provavelmente já viu o filme, já leu o livro, hein? Sabe que é o Caspian que tá ali para poder retomar a antiga Nárnia, né? Eu fiz aqui, ó, autor C.S. Lewis, ou C.S. Lewis, não sei pronunciar também. Ano de escrita deste livro. Vamos ver aqui no livro, porque na internet, que foi onde eu peguei, sendo que eu tava com o livro na mão. Primeira edição, 1997. Né? Esta obra foi publicada originalmente em inglês com o título Prince Caspian, por Geoffrey Bless, em 1951. Então, a primeira edição foi em 51, aqui no Brasil foi em 1997. Na internet estava 50 a 56, mas na verdade foi em 51 lá em inglês, né? Provavelmente nos Estados Unidos, onde, sei lá onde foi que foi escrito, e aqui em 1997. Número de páginas. São 215 páginas com muitas ilustrações e letrinhas gigantes. Perdão. As ilustrações ajudam muito na hora de visualizar o que o autor quis passar, mas às vezes vou deixar pra falar no final. E a editora é a Martins Fontes. Vamos lá. Eu tenho essa versão que são as 7 livrinhos separados. Eu queria comprar dessa forma. Eu não queria comprar aquele livrão único. Eu falei que é porque eu queria, que o livrão único era pesado, blá 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 blá. Eu tenho muitos livros que são pesados, são gigantes e não me incomodam em nada. Eu só queria... Era só desculpa mesmo pra ter essa versão aqui. A minha irmã tem a outra versão, que é o volume único. E não tem nada de mal nele. Talvez, assim, a letrinha que é menor, mas... Esse livrinho aqui, ele tem
eu não sei se vocês vão reparar, ele tem uma folha um pouquinho transparente, estilo jornal, mas ele não é tão fininho, tá? A folhinha dele é boa. Mas é uma questão particular minha. Bom, mas eu não tô aqui pra falar do livro. Já foram 6 minutos de vídeo e eu tô falando só do livro, né? Físico. Bom, a sinopse da história. Muitos anos após a época dos grandes reis, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, as coisas em Nárnia não vão muito bem para os narnianos. Os dias de paz em que todos os narnianos viviam estavam terminados. O príncipe Caspian, herdeiro legítimo do trono, decide trazer de volta o glorioso passado de Nárnia. Bom, então, o Caspian, ele é uma criança ali órfã, que é educada, é criada, é cuidada pelo tio, que toma ali o trono no lugar do pai do Caspian. Então, o tio vira o rei de Nárnia ali, né? O rei de tudo. E ele cresce ali escutando muitas coisas, muitas histórias. A gente tá olhando pra baixo que eu tô seguindo o roteiro, porque... Enfim, né? A história foi tão chata que eu até esqueci muita parte, que eu tive que escrever mesmo pra não esquecer. Acontece. Tá. Então, vamos lá. Ele tinha uma educação em que ele tinha que estudar as histórias de guerra, né? Tanto de Nárnia quanto de Telmaris, dos Telmarinos, né? E dos narnianos. Tinha que escutar as histórias, só que de vez em quando ele escutava umas histórias estranhas. E com o tempo ele descobriu que as histórias que eram contadas sobre Nárnia não eram bem verdade. Então, o Caspian tinha como uma professora uma senhorinha, né? E essa professora, assim, de vez em quando deixava escapar sobre a verdadeira história de Nárnia. Sobre o leão, sobre os reis, né? Os grandes reis, né? Pedro, Susana e tal, os animais falantes. E com o tempo, assim, ela foi falando com ele sobre essas coisas, né? E mesmo com medo do que... Miraz o nome. Acho que eu notei certo, Miraz. Mesmo com medo do que Miraz poderia fazer, porque Miraz tinha proibido qualquer um de contar a verdadeira história. Tinha que ser o que ele falava, que ali naquela área de Nárnia era amaldiçoado, que não existia leão nenhum, que nunca houve nada disso, e não sei o que, era tudo mito, e blá 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 blá. E num belo dia, essa senhorinha desapareceu. E apareceu no lugar um outro professor. Um senhor também, com uma barba longa, uma barba parecida com os dos anões. Só que esse cara não era baixinho como um anão, né? E ele que passou a dar as aulas pro Caspian. Agora, quem o ensinava era esse senhor. O Caspian perguntava a ele sobre essas histórias de Nárnia. Só que ele fingia de besta, ele fingia que não sabia de nada, mas na verdade ele sabia sim muito. Por quê? Porque era proibido. E ele tinha medo que acontecesse com ele como aconteceu com aquela senhorinha, tá? Ele sabia o que tinha acontecido, tá? Ele poderia não saber exatamente o porquê, como, porque se eles mataram ela, ou se eles só despediram ela, o que ele fez. Mas ele sabia que era proibido. Não poderia falar dessa história de Nárnia. Então ele tentava não falar. Só que com o tempo, o Caspian conseguia fazer com que ele fosse soltando certas coisas, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até que o professor sentiu confiança e viu que a criança queria saber porque ele se interessava, ele gostava, ele queria que Nárnia fosse de novo daquela forma, né? E que ele não era nem um pouco parecido, não tinha nem um pouco a cabeça do tio. E aí esse professor começou, que eu não lembro o nome dele, e não vou tentar procurar agora neste momento, que senão eu vou atrasar o vídeo, tá, gente? Mas ele viu que ele não tinha nenhuma das ideias que o tio tinha. Então ele começou a falar com o Caspian sobre essas coisas. Ele começou a marcar aulas noturnas para falar sobre
constelações, astronomia e tudo mais. E nessas aulas noturnas ele falava muito sobre Nárnia, tá? Porque era um jeito que eles subiam na torre mais alta, ficavam isolados, não tinha como ninguém escutá-los, né? Eles se isolavam lá e conseguiam conversar com segurança sobre Nárnia. Então, assim, como o rei não tinha filhos, o rei criava o sobrinho como seu herdeiro, porque ele não tinha filhos. Então, para ele não fazer diferença, ele ia morrer, não ia ter ninguém para ficar no lugar dele. Só que a esposa dele engravida. Não é uma boa coisa. Não é uma coisa boa mesmo. Porque Caspian, quando essa esposa pare o filho, né, o filho do tio nasce, no caso o primo de Caspian nasce, o Caspian perde, entre aspas, né, porque ele não poderia perder, mas ele perde o seu direito a herdar o trono. Então, ele entra num perigo maior ainda. Com que essa criança nasce, o tio quer matar o Caspian. Por quê? Para ter certeza de que o trono vá para o filho dele e não para o filho do irmão dele. Estão entendendo aí? Pois bem. Quem tenta salvar o Caspian? O professor. O professor, ele corre, cata tudo quanto é coisa que ele consegue, mantimento, dinheiro, sei lá, tudo que ele vê pela frente, nem lembro o que é. E entrega pro Caspian, acorda ele, porque vai até os aposentos do Caspian, acorda ele, porque o Caspian tá apagado, enquanto a mulher lá tá parindo e gritando. Só que num castelo a gente sabe que deve ser, assim, gigante, né? Ainda mais, enfim. Enfim. Eu tenho mania de falar enfim nos vídeos, vocês devem ficar assim me odiando. Então, ele acorda e fala, Caspian, você está em perigo, você tem que fugir para mais longe daqui que você puder. E ele vai embora. Mas antes de ir embora, o professor entrega pro Caspian uma corneta. Que se vocês lembram bem, é aquela cornetinha, aquele chifre, que era da Susana. Que há milênios atrás, no planeta, no mundo de Nárnia, né? Na terra de Nárnia, era da rainha Susana. Que dizia que se ao soprar, a ajuda viria. Okay? Então ele pega tudo isso e vaza, foge. Tem muita gente que o rei manda ir atrás dele, enfim, mas ele consegue fugir. Mesmo debilitado em terras praticamente isoladas de Nárnia, em pedaços isolados, ele encontra alguns narnianos. Na verdade, se for olhar bem, foram os narnianos que encontram ele. Mas enfim, ele tá muito debilitado, não dá para conversar com ele tá desmaiando e... ele tá desmaiado. Ele tá apagado, digamos assim. Mal ele consegue escutar o que tá acontecendo. Boa parte do tempo. Até ele recobrar a consciência. Era isso mesmo? Acho que era isso mesmo. Os narnianos, de certa forma, cuidando dele, estavam tentando decidir o que eles fariam com Caspian. Uns queriam matar, outros abandonar. Não sabiam bem o que fazer, até porque ele era um Telmarino. Telmarinos não eram confiáveis. Telmarinos era o povo que acabou com Nárnia, teoricamente. Na prática, aliás, né? Não só na teoria. Na prática, fez com que Nárnia deixasse de ser o que era. Ok. Então, com muita dificuldade, ele recobrando a consciência, foi conversando. Eu, se eu não me engano, era o Texugo, ele convenceu o Texugo. E ele falou, então vamos dar uma chance para ele. O Texugo tentou convencer os outros. Muito relutante, os outros aceitaram. E começou a saga para reconquistar Nárnia. Então, os narnianos se juntam e começam a convocar outros narnianos, né? Então, o que há muito tempo não se via, se viu nesse momento, que eram narnianos de todos os tipos, animais falantes, dríades e outros anões e não sei o que, tudo quanto é gigantes e tudo, se reunindo para lutar a favor de Nárnia, para a liberdade de Nárnia, com Caspian como rei, tá? E lá pra frente,
não teria como ser diferente. E o nosso Aslan aí vai esclarecer essa história aí, tá bom? Então, num consenso, decidem que deveriam chamar a ajuda da corneta porque as coisas não estavam fáceis, tá? Porque os Telmarinos eram muito fortes, muito armados e tudo mais. Então, Caspian manda 2 mensageiros. Cada um para um lugar diferente. E cada lugar são pontos em que são muito antigos, historicamente falando, em Nárnia. E um desses lugares são as ruínas de Cair-Paravel, o castelo lá onde reinou os 4 grandes reis, né? Que foi, de novo, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Ok. Eles não sabiam quem viria, se seriam os reis, os 4 reis, ou se seria Aslan. Mas chamaram assim mesmo, e seria o que Deus quisesse, né? E aí, depois de aguardar algum tempo, né, mandou, vai. E no que ele falou, vai, eu vou esperar algum tempo, acho que eram 2 dias, e vou tocar a corneta. E nisso ele tocou a corneta. E esperou, 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 e esperou. Nada. E a batalha tava ficando complicada. E eles tinham que fazer alguma coisa. E a batalha tava ficando complicada. E nada, e nada, e nada. E o negócio tava ficando feio. Enquanto isso, estavam os 4 perdidos. Porque sim, eles foram sido chamados. Eles estavam em Nárnia. O Pedro, o Edmundo, a Susana e a Lúcia. Eles estavam em Nárnia. Eles foram chamados no caminho da escola. Sim, eles estavam indo para a escola, para o internato, né? Eles estavam em internatos. E eles estavam na estação de trem. E enquanto eles estavam esperando os trens, respectivos trens, que eles não iriam pegar os mesmos, a Susana e a Lúcia iam pegar um e o Edmundo e o Pedro iam pegar outro, né? Um ia para o colégio de meninas e outro para o colégio de meninos. Eles foram sugados para Nárnia por causa da corneta. E aí eles foram parar em Cair-Paravel. Não vou ficar aqui detalhando o que aconteceu em Cair-Paravel, que foi só uma enrolação. Eles descobriram que eles estavam em Nárnia, descobriram que eles estavam em Cair-Paravel, descobriram a sala do tesouro, foram lá, pegaram as armaduras, as armas, salvaram o mensageiro. O mensageiro conta toda essa história que eu contei pra vocês até agora, e eles vão procurando comida e caminhando para o encontro de Caspian. E só tenho uma consideração para fazer. Para variar, ninguém escuta a Lúcia. Ninguém. Os meninos perdidos. A Lúcia vira e fala assim, gente, eu vi o Aslan e o Aslan fala pra gente ir por ali. Ah, não, que tal a gente ir por lá? Não é segredo nenhum. Não foi a primeira nem a segunda vez que isso acontece. Que a Lúcia fala, o Aslan apareceu para mim e o Aslan falou pra gente fazer isso. E eles fazem o contrário e dá merda. Por que eles não escutam e fazem o que a Lúcia falou? Só porque é caçula. Só por isso. Tenho um ódio disso. Mas enfim. Então, Caspian achou que nenhuma ajuda ia vir, né? Pois estava demorando demais. E aí, estavam pensando em fugir da guerra. Mas os meninos estavam vindo. Demorou, mas estava vindo. A guerra ia de mal a pior. E Aslan se intromete para mostrar o caminho quando os meninos chegam. A guerra está quase perdida. O Aslan teve que aparecer assim de uma forma mais... Como é que eu digo? Tô aqui, idiotas. O caminho é aqui? Mais ou menos isso que ele fez, porque do jeito que ele tinha feito antes, não tinha dado efeito. Agora, eu não sei por que eu ainda não consegui pensar. Deve estar claro no livro, eu que não consegui analisar por que ele sempre aparece pra Lúcia. Eu não sei se porque ela é mais nova, então ela é mais pura. Eu não sei qual ligação teria com ela. Ou se não é... Não sei. Eu sei que ele sempre aparece pra ela. Quando tem alguma coisa, é ela que vê ele primeiro. É ela que entende, é ela que traduz. Então,
Eu não consegui entender isso ainda. Talvez eu esteja deixando alguma coisa passar aí. Mas continuando. Quando eles chegam, que eles veem que as coisas estão daquela forma. Primeiro que eles, né, o Caspian e os outros Narnianos estão lá, ficam olhando assim, tipo, esses são os 4 grandes reis? 4 crianças? O Caspian nem tanto, porque ele também era uma criança. Um adolescente, né, maior e tudo, mas ele também era uma criança. Eu não lembro se no livro fala a idade dele, mas eu acho que ele devia estar lá no máximo seus 15, 16 anos. Tudo bem que pra época, tanto que foi escrito o livro, quanto ao tempo que se remete, Nárnia já é uma idade quase adulta, mas, né? Todo mundo fica assim, 4 crianças, o que essas crianças vão poder fazer pela gente? Enfim, eles mostram que eles não estão lá pra brincadeira, e eles realmente mostram que eles eram os grandes reis. Pedro vai fazer um contra um, e Edmundo vai lá com mais 2 a tiracolo fazer a proposta do 1 contra 1 e quem vencer ganha a guerra. Para como é o nome dele? Mitraz? Não, Miraz, né? Acho que é esse nome mesmo. Não sei. E aí, ele vai fazer essa proposta. Miraz escolhe alguém para ir no lugar dele, né? Alguém para batalhar e tudo. Um bom lutador. Ou ele mesmo que foi. Não, acho que ele escolheu alguém para ir no lugar dele. Eu não lembro, mas é irrelevante quem foi também, se foi ele, se foi outra pessoa. Porque a pessoa também não morreu na batalha. Acho que não. E aí, foi uma batalha extensa, gente. Foi extensa, demorada, cansativa. E no momento de descanso, houve uma traição. Um ataque pelas costas. E foi nesse momento em que voltou a guerra. Todos os Narnianos de um lado, todos os Telmarinos do outro. Choque, batalha. Enquanto isso, gente desdenhando dos ratinhos. Vocês lembram? Eu não citei os ratinhos aqui, né? Mas o Hip Chip, ele era um rato. E ele era o líder de vários ratos ali que lutavam a favor de Nárnia. E todo mundo falava da altura, do tamanho e tudo mais, zombavam dele. Mas foram graças a esses ratinhos que eles conseguiram vencer, porque eles iam por baixo, dando espadada nas pernas, e quando não caía, a pessoa não caía para eles terminarem o serviço com as espadinhas deles, eles ficavam doendo, né, as pernas doendo, e vinha outra pessoa e terminava o serviço por cima. Então eles conseguiram fazer esse vai e vem, por causa dos ratinhos, tá? Os ratinhos aí, o Hip Chip foi muito importante aí nessa batalha. E eles ganharam aí essa guerra por causa dos ratinhos, Hip Chip e os seus... Como é que chama as pessoas que são... Ai, esqueci o nome. Mas ali, quem era fiel ali ao Hip Chip, tá? Os ratinhos ali que seguiam ele. Termina a guerra. Chega Aslan com as meninas e mais um tanto de gente. Que ele saiu recolhendo por Narnia fora. Hip Chip ficou muito ferido mesmo. Mas a Lúcia tinha aquele vidrinho com aquela coisinha, aquela aguinha, sei lá, que cura com uma gotinha só. Lembra? Lá que ela ganhou lá no livro O Leão e o Guarda-Roupa, do Papai Noel. Né? A Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa. Pois bem, ela ainda tem aquilo. Ela entrou na Sala do Tesouro. Quando todo mundo pegou as suas armaduras e armas, ela pegou a sua adaga e o seu vidrinho de cura. E ela usou no Hip Chip. E aí ele voltou bem, só que sem cauda. E o rabinho dele era uma questão de honra. Era o que, né? Era a honra do rato era o seu rabo. E ele implorou para o leão.
E ele não convenceu o leão, não. O leão falou, pra que você precisa de um rabo? Pra que você precisa tanto dessa honra sua? Mas aí, como tava todo mundo, todos os outros ratos preparados a arrancar o próprio rabo, se o Hip Chip não tivesse o rabo de volta, porque era a honra maior do rato, o leão ficou, assim, digamos, tocado com a fidelidade dos outros, dos seus amigos, né? Porque se eles eram tão fiéis assim, quer dizer que o Hip Chip era uma boa. Eu ia falar boa pessoa, mas eu acredito que ele era um bom rato com seus amigos, com seus parceiros de luta e tudo mais. Um bom líder. Então, ele foi devolver o rabinho pro Hip Chip. E nisso ele mandou avisar a todos os telmarinos que agora seria sim, Caspian seria o rei, que Narnia ia voltar com tudo que tinha direito, com os animais falantes, com as dríades, com não sei o que, com os não sei o que, com os gigantes. E quem não gostasse, que era pra ir no lugar X, na hora X, que eles iam para um lugar que o Aslan ia arrumar um lugar para eles irem. E assim foi. Muitos desconfiados falaram pelos cotovelos. Ah, vou, não vou, vou, não vou. É isso aí, é balela, isso aí é armadilha, isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas acabou que no dia muita gente foi. Muita gente foi. E aí, o Aslan explicou. Quem não quiser viver aqui tem todo o direito de voltar para casa. E aí alguns falaram de Telmar, mas Aslan falou, não, Telmar não é a casa de vocês. A casa de vocês é a terra da onde veio os filhos de Adão e os filhos de Eva. Aqui é um dos vários portais que estavam abertos. E aí passaram há muito tempo atrás alguns filhos de Eva e alguns filhos de Adão e se multiplicaram em Telmar. Vocês, na verdade, são filhos de Adão e filhos de Eva. E aí, o que aconteceu? Caspian descobriu que ele era filho de Adão. É filho de Adão, né? Homem é filho de Adão. Isso. E aí, no início, Caspian achou isso que né, vergonhoso, né? Um passado vergonhoso e tal, mas o leão deu chega nele e falou assim, para com isso, não tem honra nem desonra nisso. Tem que ser assim, os primeiros reis e rainhas de Nárnia foi eu que trouxeram filhos de Adão e Eva, os grandes reis foram filhos de Adão e Eva, que era Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo, enfim. Tem que ser assim. Se não fosse assim, não seria rei de Nárnia, né? Então, quem quiser voltar, vai voltar. Um tamarino passou, voltou pra terra. Aí um outro tamarino gritou, e como a gente vai saber que é isso, que você não tá fazendo, mandando a gente pra não sei aonde, não sei o que, fazer coisa ruim com a gente, se os dos céus estão todos afastados. Hip Chip, como querendo ser sempre o herói, falou, eu passo, se for assim, assim, assim. Basicamente falaram assim pra ele, não sei se foi as quatro crianças ou se foi o Asno, falou, quieta aí, que ainda não é sua hora, quieta aí. E aí, os meninos falaram, essa é nossa deixa, nós temos que ir. O Pedro e a Susana com um pouquinho de pesar, porque eles sabiam que eles não voltariam mais, porque o Aslan contou a eles que eles estavam velhos demais para voltar a Nárnia, né? E aí, eles passaram pelo portal para provar aos telmarinos que não era nada de ruim e voltaram para casa. E estavam de volta à estação de metrô, de trem, estação de trem.
E os Telmarinos foram passando de um a um, voltando para a ilha, que não era habitada, que ainda não foi descoberta, não havia sido descoberta pelos homens que moravam no planeta Terra, então tinha recursos, eles poderiam montar a vida deles ali. E assim, Caspian reina, a paz reina e o livro termina. Bom, não vou me estender muito nas minhas considerações, porque já foram quase 40 minutos de vídeo. Porém, eu tenho que falar que dos 4 primeiros livros, foi o mais chato dos 4 que eu já li. E vou falar mais. O que eu mais gostei foi o que não teve filme ainda. E acredito que nem vai ter, porque quando foram fazer o filme A Cadeira de Prata, que descobriram que não iam ter os meninos, né, os 4, o Pedro, Edmundo, Lúcia e a Susana, deu muito problema com os fãs. Muitos eu acredito que não devam ter lido os livros. E eles falaram assim, não, a história é assim, já que os fãs não querem, a gente não vai fazer história nenhuma e ponto final. E cancelaram a Cadeira de Prata, então se cancelar a Cadeira de Prata, provavelmente não vai ter mais nenhum filme. E não vou falar que nenhum dos livros que virou filme presta, porque eu ainda não li A Viagem do Peregrino da Alvorada. Mas O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, entre o filme e o livro, filme. O Príncipe Caspian, entre o livro e o filme, 1000 vezes o filme. Vamos ver A Viagem do Peregrino da Alvorada. E entre os livros que eu já li, do 1 ao 4, o 3 foi o que eu mais gostei. E tem gente que falou que não gostou nem um pouco dele. Aguardem aí as considerações da leitura. Não, minto. As considerações do pós-leitura dos 7 livros das Crônicas de Nárnia. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho, ativar as notificações para você receber as novas notificações dos novos vídeos. E sim, estamos voltando aí. Espero que com força total com os vídeos. É isso aí. Um beijo. Curta aí, tá? Compartilha também. Falou. Fui.